Outra tentativa para ampliar o armazenamento é o controle de micro-organismos. Aqui houve um efeito benéfico. Quando se aplicou fungicida nas sementes de ingá, elas conservaram por mais tempo do que as que não receberam o fungicida. Em sementes de grumichama também, uma semente recalcitrante, vejam que nós tentamos outros tratamentos que não os com fungicida. Tentamos tratamentos térmicos e tratamentos osmóticos, que é tentar dar um estresse hídrico nessas sementes, e houve um certo controle de penicílio, por exemplo, mas foi só inicial. Com alguns dias ele já voltou a crescer novamente. Quando se aplica fungicida nas sementes de ingá, se tem essas taxas respiratórias. Quando não se aplica, se tem essas outras. Nós fizemos um teste também só com a respiração dos fungos que estavam nas sementes, ou seja, matamos as sementes e deixamos só o fungo, inoculamos o fungo, e a taxa de respiração do fungo, somada com a taxa de respiração da semente, foi muito inferior à taxa de respiração do conjunto fungo-semente. Ou seja, esses fungos, além de causarem a deterioração direta na semente, eles também estão induzindo uma maior taxa de respiração. E a redução do metabolismo com a aplicação de reguladores de crescimento, que muitas vezes funciona, como é o caso dessa aplicação de ácido abscísico nas sementes de ingá. Com 40 dias teve uma pequena melhora, mas já aqui, num outro trabalho, também aplicando ácido abscísico no ingá, só houve melhora quando a temperatura foi mais elevada. Quando ela foi baixa, chegou a prejudicar a semente. Então vocês vejam que os resultados são bastante discrepantes. Eles, a cada hora que você trabalha com a mesma espécie numa outra condição, muitas vezes você tem um comportamento completamente diferente. Como essas sementes não podem ser secas, elas precisam ser mantidas num ambiente hidratado. Porém, as sementes recalcitrantes hidratadas tendem a germinar, e com a germinação ela vai precisar de mais água, e ela pode começar a ter um estresse hídrico no substrato de armazenamento. Se você remove essa água, você mata a semente. Se você deixa essa semente com água disponível, ela começa a germinar. Então nós tentamos, por exemplo, equilibrar esse teor de água da semente com o substrato. Identificamos qual era o potencial hídrico da semente e colocamos um potencial hídrico próximo. Então, armazenada na água, por exemplo, quando chegou em 90 dias, ela já estava quase inviável. Quando armazenamos em potenciais hídricos próximos aos que a semente tinha, elas conservaram bem. Então é importante identificar o comportamento ortodoxo e verificar o potencial para ampliar o período de armazenamento. E você tem, em cima disso, diversos trabalhos com diversas espécies. Aqui alguns exemplos de tolerância à dessecação, de sensibilidade das sementes, de germinação e tolerância das sementes à dessecação. Vários trabalhos brasileiros que foram desenvolvidos nos últimos anos. De vez em quando você tem algum que foge um pouco dessas tentativas de classificar as sementes ou de tentar reduzir um pouco o teor de água ou de armazenar. Em alguns casos você tem estudo de maturação fisiológica. Esse eu acho que é um ponto importante e no final eu vou voltar a falar. Em 1998, nós havíamos feito um levantamento do que tinha sido produzido de ciência com as sementes recalcitrantes no Brasil. Identificamos 30 espécies e a grande maioria dos trabalhos era de tolerância à dessecação e armazenamento. Recentemente, nós fizemos um levantamento dos últimos 5 anos, também usando 30 espécies, e uma notícia muito interessante foi que nós conseguimos identificar mais de 10 grupos distintos de pesquisa trabalhando com sementes recalcitrantes. Mas, como eu disse, muitos começam a trabalhar, mas não continuam pelas dificuldades de trabalho do material. Mas a realidade não mudou muito. O armazenamento e a tolerância à dessecação continuam sendo os campeões aí nas publicações e nos trabalhos com sementes recalcitrantes. A preocupação, então, é com o potencial de armazenamento. Procura-se identificar a tolerância à dessecação para verificar se pode ou não armazenar.
Agora, por que essas sementes, essas espécies, não investiram na tolerância à dessecação e na capacidade de armazenar? O Dr. Henke já abordou uma parte disso, mas eu queria salientar que o investimento, provavelmente, das sementes ortodoxas foi porque elas precisavam atravessar uma estação desfavorável ao crescimento, seja ela fria ou quente. Em alguns casos, até a planta se tornou tolerante à dessecação, mas o grande investimento das plantas foi na semente e no pólen, nas estruturas de propagação. Já as recalcitrantes precisavam dessa energia para desenvolvimento vegetativo. Então, a tolerância à dessecação investida numa estrutura de propagação talvez pudesse ser uma estratégia errada de conservação no ambiente. Elas precisavam sempre ter materiais disponíveis para germinar e que não tivesse uma limitação a mais para a germinação, ou seja, a falta de água. Elas eram sempre dispersas numa condição já germinante, muitas até dentro do próprio fruto já eram dispersas com alguns centímetros de crescimento de raiz e de parte aérea. Então elas precisavam investir num desenvolvimento rápido. E em função disso, provavelmente elas adotaram outras estratégias que não a tolerância à dessecação para garantir a perpetuação ao longo do tempo e do espaço. Uma dessas estratégias, que a gente acha bastante interessante, está começando a estudar um pouco mais, é o das sementes de espécies do gênero Eugênia. Nós estudamos várias espécies, aparentemente todas elas apresentam a mesma característica. Elas normalmente são muito predadas. Desde a fase inicial de fruto, você já identifica a perfuração de larvas de insetos e que acabam consumindo grande parte do material de reserva dessas sementes. Só que mesmo assim, mesmo consumindo todo esse material, essa semente consegue germinar e produzir uma plântula normal. Nós chegamos a detectar sementes em que 80 a 85% da massa havia sido removida. Pouco acreditamos que ela pudesse germinar e produzir uma plântula normal, mas ela germinou e produziu. Essa característica pode ter sido uma coevolução com o inseto, mas nós estamos vendo de uma outra forma. Estamos vendo que talvez esse segmento, essa capacidade de regenerar uma plântula a partir de um pedaço da semente pudesse ser uma estratégia de perpetuação. Começamos a fatiar sementes. O professor Júlio não gosta do termo, mas na verdade foi realmente um grupo de estripadores de semente, Começamos a fatiar essas sementes em 2, 4, 8 partes e sempre tivemos uma resposta positiva. Notem aqui nesse slide as 4 frações e 3 delas germinando, e essa aqui só não dá para ver a germinação porque ela está do outro lado, mas as 4 germinaram. Nem todas conseguem desenvolver plântula normal, mas com certeza mais do que uma acaba desenvolvendo uma plântula normal. E essas sementes não são poliembriônicas, elas apresentam apenas um embrião. Então, quando eu começo a cortar a semente e ela começa a produzir mais materiais, mais raízes, mais partes aéreas, isso é sinal de que ela está diferenciando um novo embrião ali, uma nova plântula ali. Então, normalmente, essas sementes têm um eixo embrionário minúsculo, microscópico. Quase não se acreditava que elas tivessem um eixo embrionário, que fosse, na verdade, uma massa toda indiferenciada. Mas numa tese de doutorado desenvolvida em Lavras, da Cristina Justo, ela mostrou que o eixo embrionário está presente. Ele não é visível ao olho nu, mas microscopicamente ele existe, ele pode ser visto. Portanto, a maior parte dessa massa que está ali é cotilédone. E é desses cotilédones que essas sementes conseguem regenerar novas plântulas. Só que cada vez que essa semente é cortada, se eu corto ela em 2 partes, ela me dá 2 plantas. Se eu corto ela em 4, ela me dá 4 plantas. Ou seja, se o corte é o estímulo para desenvolvimento de uma nova germinação, por que é que quando eu corto eu não tenho 4, 5, 6 germinações na mesma fração? O que leva a gente a pensar em algum mecanismo de autocontrole da germinação.
Nós começamos a estudar isso um pouco mais a fundo e vimos que, de fato, quando uma semente de eugênia começa a germinar, ela começa a produzir substâncias inibidoras. Aplicamos isso em alface, em feijão, e conseguimos que esse extrato dessa semente inibisse a germinação de alface e feijão, mas não inibia a germinação da própria semente. Ou seja, esse autocontrole é um autocontrole fino, é alguma coisa que permite a germinação de uma primeira plântula, uma emissão de raiz, uma emissão de parte aérea, mas não permite a emissão da segunda.